Olá, sou o Diego Cavalheiro e estamos começando uma edição especial do programa Cavalheiro Talks. Hoje estou tendo a honra de entrevistar o querido pastor Martinho Júnior, da Igreja Batista Farol, que tem feito muito sucesso na obra de Deus em João Pessoa e na Paraíba. Ela cresceu de forma surpreendente, como é cabível em milagres de Deus, né? E tem poucos anos, mas já é uma das igrejas mais frequentadas pelos pessoenses. Tem trabalhos sociais, tem uma série de ações que nós vamos conhecer mais aprofundadamente. Pastor, uma honra estar aqui com o senhor entrevistando o presidente da Igreja Batista Farol, e eu queria que o senhor começasse falando sobre os trabalhos que o senhor exerce através da igreja para a honra e glória de Deus. Então, primeiro eu queria também, expressar a minha alegria, de poder estar aqui, conversando com você, Diego, e com todos aqueles que irão acompanhar, esse momento. Para mim é uma honra muito grande. Na verdade, a Igreja Batista Farol assim, é um presente, um sonho, uma realidade do Senhor, que iniciou em 2020, então nós temos 5 anos, e como você falou, Deus tem feito assim, maravilhas em nosso meio. Então eu creio que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele promove transformações imensuráveis. Você tem que imaginar qual é o valor de uma família transformada, um pai, uma mãe, um filho, que tem um encontro com Deus e a partir de então tem suas vidas alinhadas aos planos do Senhor. Eu diria que isso tem uma repercussão eterna. Isso é incalculável, imensurável. Então, além desse trabalho, que eu diria que é a essência daquilo que a gente faz enquanto igreja, Jesus nos deixou essa missão de pregar o Evangelho, discipular e batizar em nome do Pai e do Filho, então de viver essa realidade da Igreja do Senhor. Então a gente tem paralelamente a essa missão fundamental da Igreja, um trabalho que Deus colocou em nosso coração, que envolve o sertão do estado da Paraíba. Então eu sempre assim me preocupei um pouco do contexto sertanejo, em vários aspectos. A gente mora numa capital e tem todo o desenvolvimento inerente a isso, mas desde o desenvolvimento do evangelho, quanto também o apoio a igrejas e comunidades no sertão do estado, foi algo que já desde o início da Farol nós tínhamos o desejo de fazer. Então, não conseguimos fazer isso no primeiro ano, embora já era o nosso planejamento, mas não conseguimos fazer no primeiro ano por causa da pandemia, Depois a gente pode até falar mais a respeito, mas já a partir do segundo ano a gente começou a desenvolver um trabalho de apoio a cidades e um trabalho de revitalização e cuidado de igrejas no sertão nordestino. Então, a gente entende, João Pessoa tem um trabalho muito especial e é muito bem assistido, então a gente foca mais no sertão. Então, todo ano a gente adota uma cidade sertaneja e uma igreja para apoiar, de sorte que aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a gente tem, de alguma maneira, contribuído nesse lugar. Então, sempre começa com um despertamento a partir de uma ação que envolve evangelismo, ação social, apoio na igreja, a uma cidade, e a partir de então a gente começa também a desenvolver a igreja da cidade para que ela possa dar continuidade a esse trabalho e apoiar aquela própria cidade. Então a gente adota por um ano e no outro ano adotamos outra cidade, outra igreja, e assim temos feito. Atualmente, nós estamos fazendo um trabalho na cidade de São Bento. Foi o nosso último trabalho, tem sido algo muito especial. Inclusive, a gente, no que diz respeito ao apoio agora, à igreja local lá, a gente está vendo assim, algo muito especial, Deus fazendo prosperar, eles estão já, inclusive, ampliando agora. Então, a gente está muito feliz por esse projeto. Então, eu diria a você que a gente tem a nossa missão enquanto igreja como ponto fundamental e olhamos para o sertão nordestino como algo que a gente pode cooperar bastante. Entendi, pastor. Então, a Igreja Farol, ela, além de exercer o seu próprio ministério, exercer suas ações próprias, ela também trabalha em parcerias com igrejas e templos menores para dar sustentação e De multiplicar apoio a dessa eles. forma, não é isso?
Deixando claro que essas igrejas, assim, elas não são igrejas vinculadas a Farol. Sim. Né? Na verdade, isso é uma ideia de entender que aquilo que Deus tem nos dado enquanto igreja, nos capacitado, né? A gente pode ser, né, instrumento para ser canal para essas igrejas que às vezes elas precisam só desse apoio, né? Tem muitos sonhos, muitos desejos e muitas necessidades, inclusive, e a gente pode ser esse canal para eles, né? Então, esse é um olhar que Deus, desde o início, colocou em nosso coração. Certo. E o senhor, na sua primeira resposta, fala um pouco sobre a questão da pandemia. Isso, A Igreja Batista Farol começou em 2020, não é isso? isso. Exatamente no olho do furacão da Tem pandemia, noção, quando não irmão? tinha vacina, quando ninguém sabia o que fazer direito, era lockdown, era máscara. Eu queria saber como é que foi começar uma igreja como é a Farol, num tempo como esse, que assim é praticamente sem precedentes nos tempos modernos, né? Que foi a pandemia. Então, na verdade, eu também não sabia não, né? O que nós tínhamos a certeza, né, uma convicção muito clara sobre épocas, estações, momentos. Então, quanto ao fato de 2020, seu início, isso foi muito convicto, né? Só que, enfim, o início de um trabalho sempre é desafiador, em qualquer aspecto, né? Igreja também. E a gente sabia que envolve, né, suas dificuldades e tudo. Quando iniciamos, a gente não vislumbrava que se aproximaria um período tão difícil no cenário mundial. Então, a gente não vislumbrava o contexto da pandemia, mas olha que coisa, quando nós iniciamos, né, 2 meses, eu me lembro como fosse hoje, 2 meses e 10 dias depois, saiu o primeiro decreto, né, de lockdown aqui no estado da Paraíba. E no início, assim, eu acho que ninguém dimensionou bem, né, o que poderia ser. Jamais poderíamos imaginar, eu acho que isso foi longe de qualquer cogitação, que o país, o mundo pararia por 2 anos. Né? Então, no fundo, digo assim, a gente não tinha muito essa dimensão. Então, foi muito desafiador mesmo, porque imagina, né, para qualquer igreja e qualquer organização, seja ela uma organização sem fins lucrativos como a igreja ou uma empresa, enfim, você imaginar um contexto que nós passamos, né, de não poder se reunir presencialmente, imagina uma igreja não poder se reunir presencialmente, tudo. Então, ele foi inimaginável, né? Então, na verdade, eu vi, de fato, assim, um agir do Senhor. Para você ter uma ideia, hoje, graças a Deus, a gente vive um contexto que Deus nos abençoe e tudo, mas naquela época a gente não tinha nem canal no YouTube. Você imagina, uma igreja com 2 meses e 10 dias. O som tinha sido comprado do cartão de crédito por um irmão da igreja, dividido em 10 vezes, que a gente estava correndo para pagar. Né? Cada um tinha acabado de comprar, né, umas cadeirinhas de plástico ali, cada um tinha. Então, tudo feito assim com muita dificuldade, então a gente não tinha nem sequer YouTube. A primeira transmissão da gente, Diego, foi daquelas maquinazinhas TechPix, né? Daquelas Famoso TechPix. que abria assim. Eu digo, Jesus, foi numa quarta-feira, porque teve o decreto ali no início da semana. Eu me lembro, quando eu cheguei em casa, nem eu consegui assistir. Eu mandei tirar. Eu mandei tirar da plataforma, porque nem eu consegui. Travava mais do que passava. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? E lógico, assim, para qualquer pastor naquela época, foi muito desafiador. E para nós também foi. E aí a gente viu, de forma muito sincera, a mão do Senhor, né? O agir de Deus. Inclusive, eu me lembro que talvez no primeiro mês a gente achava que ia ser ali 1 mês, tal, então foi muito meio assim, de uma novidade desafiadora, mas enfim. Só que quando foi passando os meses, a gente foi se preocupando, né? E eu me lembro que eu nunca deixei de vir à igreja nenhum dos dias, né? Assim, o templo fechado, mas eu sempre estava aqui. E muitas vezes a gente orava, né? Pedia a Deus direção, sabedoria. Eu nunca havia passado no ministério, porque também ninguém nunca tinha passado por isso. Então, tudo para mim era muito novo. Liderar como pastor sênior na igreja, viver algo novo que está no seu início e enfrentar tudo isso, que ninguém sabia exatamente os limites, como fazer, para mim foi muito novo. Então, eu me lembro que teve um período, assim, de acho que uns 4, 5 meses, que já estava bem intenso, e aí a gente entrou naquele período de absoluta incerteza. Porque a cada 15 dias, não sei se você recordava, né, renovava o decreto. Aí você só fazia plano de 15 dias.
Então, todos os seus projetos, eles tinham que ser 15 dias, porque você não sabia qual era o próximo passo. Teve circunstâncias de abrir, fechar, abrir, fechar. Então, foi um negócio de muita segurança. Eu me lembro que todos os dias eu vinha, orava, pedia a Deus estratégia. Isso foi se tornando, assim, um período muito pesado. E eu me recordo, assim, num dos períodos de oração, eu orando ao Senhor, e eu ouvi como uma voz, assim, interna, um sussurro do Espírito Santo, é, é, ministrando ao meu coração, naquela época de muito peso, de muitos receios. E uma frase simples, que ele diz assim: a igreja é minha, quem a sustenta sou eu. Irmão, você não tem noção o quanto essa frase simples, mas ela foi poderosa no meu coração naquele dia. Porque ali não tirou de mim, assim, a consciência da necessidade de que a gente tinha que ser proativo e tudo. Mas ali tirou um peso. Porque até então, era como se esse peso da responsabilidade, né, de ter que fazer, eu carregando esse piano, né? E não só eu, mas já naquela época, né, uma equipe de liderança que tinha, era como se a gente tivesse que suportar tudo isso. Então, naquela frase, eu entendi que, na verdade, é o Senhor que sustenta a sua igreja. É o Senhor que faz. E a Faraó tinha nascido no coração de Deus e Ele iria sustentar. Então, naquele momento, eu senti, sim, um alívio. E, dali em diante, de maneira muito honesta, né, eu tenho me apegado a essa frase. Né? Eu creio que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que faz. Evidentemente que a gente precisa ser um bom administrador de tudo aquilo que Deus põe em nossas mãos. Então, isso na vida e no ministério. Então, evidentemente, tudo aquilo que Deus tem nos dado, em termos de pessoas para cuidar e para treinar equipes, voluntários, líderes e recursos. Eu creio que tudo isso a gente tem que ser grato a Deus, porque é obra dele, e fazer com que a gente possa empregar isso de maneira saudável, santa, e que evidentemente glorifique o nome do Senhor. Assim, de forma muito sincera, a gente vê na Faraó um crescimento exponencial, isso é fato. Quando a gente olha, né, o nosso contexto, é muito sincero e é evidente ver isso. Mas isso só nos dá a absoluta convicção de que não tem a ver com a gente, tem a ver com a graça do Senhor, tem a ver com o agir dele, o mover dele. O que gera em nós um senso de responsabilidade muito grande, de honrar a Deus e ser fiel, né, na gestão de tudo isso, para que o nome dele seja glorificado e a obra do Senhor se expanda. Pois bem, pastor, é realmente uma história bastante surpreendente, né? Porque a igreja conseguiu ter todo esse crescimento, mesmo partindo de um início comprometedor diante desses fatores todos, de um início que não trazia nem sequer a previsibilidade para o senhor, né? Como o senhor mesmo disse, eram decretos de 15 dias. Não tinha como fazer um planejamento de longo prazo, tendo em vista a restrição de aglomeração, a restrição de locomoção e uma série de outras coisas. Agora que tratamos sobre o início da Igreja Batista Farol, eu queria saber sobre o início da trajetória do senhor como cristão. Como é que se deu, com que idade, a sua conversão? Quando foi que o senhor decidiu que Jesus era de fato seu Senhor e Salvador e em que contexto o senhor estava? Então, eu nasci, né, em um contexto de uma família nominalmente cristã. Digo nominalmente porque, se fosse nos perguntado, diríamos cristãos, né? Cristão de IBGE, né? Mas, assim, de prática, que não correspondia ao que de fato o que é ser cristão, né? Então, na verdade, eu vim, assim, começar a ser exposto ao evangelho na casa ali dos meus 14, 15 anos. E era um período difícil da nossa família, que estávamos enfrentando muitas dificuldades, e aí nesses períodos você reconhece muito seus limites, né? E a gente se torna mais, às vezes, vulnerável, né? E aí nesse período havia um primo nosso que havia se convertido e insistia demais, né, comigo, meu irmão, para que a gente fosse à igreja e tal. E aí, né, nesse período aí mais delicado da nossa vida, nós começamos a ir, aceitar alguns convites, e o Senhor foi fazendo. Eu confesso a você que foi uma trajetória, por isso que eu tenho muita
compreensão com o contexto da realidade de muita gente. Então, eu não me converti de imediato, foi um processo. Acho que até eu tinha uma visão muito, acho que em certa medida cética, né? Por isso que eu digo assim, era questão nominal, né? Então, eu tinha uma visão de vida muito cética, mas o Senhor foi quebrando isso, né? E aí, de fato, eu venho me converter muito próximo do meu irmão, a gente se converte basicamente naquele mesmo período, quando eu tinha de 17 para 18 anos. Basicamente, no ano que faria 18, mas ainda com 17 anos. Então é interessante porque foi logo depois do ensino médio. Eu terminava o ensino médio, né, sem um relacionamento com Deus, e eu entrei na faculdade, que normalmente, né, tem aquele contexto dos cristãos que vão para a universidade, influente. Na verdade, foi ao contrário. Quando eu entrei na universidade, né, eu me converti, né, ali naquele período inicial, e a partir de então, né, fui crescendo, me envolvendo. Da minha conversão, eu me envolvi, né, realmente intensamente, de todo o coração. Aí, tocando nesse assunto que o senhor falou por último, né? O senhor disse que se converteu num período de transição da escola para a universidade. E é exatamente esse o ponto de hoje em dia que mais chama a atenção em relação às dificuldades que o cristão tem no seu dia a dia, né? Tem aquela visão um pouco equivocada de separar o cristianismo do secularismo, né? Sim. Você, na sua vida fora da igreja, é uma pessoa. Você, dentro da igreja, da porta para dentro, é outra pessoa, né? Dentro da célula, dentro do culto, se comporta de outra forma. Quando, na verdade, Deus quer que as duas coisas se conciliem, né? Se misturem. Então, como é que o senhor enxerga para hoje em dia, para o cristão que é jovem, está na universidade, que é um ambiente, como o senhor mesmo sabe, que é praticamente anticristão, né? Infelizmente, as nossas cátedras, a nossa universidade, que deveria ser focada na ciência, né? Ela tem sido focada em coisas que afrontam o nome de Deus, em uso de entorpecentes, em vícios, em teses que são contrárias ao que Deus pregou, né? Nos próprios 10 mandamentos, ideologias que são avulsas ao que Deus quer para a nossa vida. Como é que o senhor enxerga assim, a maneira ideal, a maneira adequada do cristão de hoje, que é jovem, lidar com essas contradições no ambiente da universidade sem ter sua fé abalada? Vamos lá. Primeiro, assim, essas divisões, né, elas são essas divisões secular, sagrada, enfim, elas podem ser proveitosas no aspecto de organização de vida, mas elas são meramente teóricas, né? Porque, na verdade, a gente é um só, né? E o que Deus veio fazer na nossa vida, Ele não veio para segmentar, fragmentar a vida da gente, né? Ele veio para que sejamos cristãos, homens e mulheres de Deus, independentemente do lugar onde estamos. Se é a conjuntura que define o nosso comportamento, então, de fato, o que há é muita hipocrisia e não essência, né? Porque a essência, ela independe do ambiente onde nós estamos, né? Então, uma vez que o Senhor transforma a vida da gente, como cristãos, transformados pelo Senhor, onde a presença do Senhor está, né? Ali deve ser repercutido a essência que nós somos. O encontro de Moisés ali com a sarça ardente é interessante, porque ali era uma sarça comum, um local comum, tudo comum. O que fazia aquele lugar especial era a presença do Senhor. E quando Moisés tem aquele encontro com ele, né, e aquela voz, né, tira a sandália dos seus pés, né, porque ali é terra santa, lugar santo. Por que aquilo era lugar santo, terra santa? Por causa da presença do Senhor que estava ali. E aí, biblicamente, a palavra do Senhor nos diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus genuinamente, nós passamos a ser selados com esse Espírito, né? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Sendo assim, somos santos. E onde a planta do nosso pé estiver, como a sarça que tornava aquele lugar santo, não por ela, mas pela presença de Deus, em tese, onde quer que estejamos, devíamos entender aquele lugar como um lugar santo. Assim sendo, eu entendo que o cristão na universidade ele não deve ter aquela percepção, né, de como se tudo que dali fosse maior do que o que Jesus já fez em nós, né? Maior que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor.
Então eu entendo que quando o cristão entra em qualquer lugar, ele tem que repercutir a essência daquilo que de Deus há nele e entender que o Senhor ele é poderoso para dissipar, né? A luz não tem medo das trevas, a luz dissipa as trevas, onde quer que esteja. A mais ínfima luz, no mais tenebroso lugar, a luz prevalece. Então essa é a visão que eu entendo que a gente deveria ter. Acho que foi um equívoco muito grande, histórico, que houve da noção cristã de dicotomia entre fé e ciência. Eu acho que houve um equívoco muito grande histórico, e é lógico, eu entendo isso como um produto que veio pós, né, Idade Média, e isso criou, né, essa distensão, né, muito grande. Mas se a gente for analisar, por exemplo, as principais universidades do mundo, históricas, elas nascem em um contexto cristão. Pode ir qualquer uma delas, né? As principais universidades, elas nascem sob um guarda-chuva cristão. Essa questão de separar em um período da vida foi o maior equívoco do mundo, né? Por exemplo, uma expressão que era muito comum, por exemplo, a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, ela é fundada por um pastor, né? John Harvard, né? O símbolo primeiro da Universidade de Harvard era um livro grande do qual saía vários livros pequenos, ou seja, todo o conhecimento ele emana da palavra do Senhor. Então, só para você ter uma noção na verdade, a construção desse ambiente acadêmico, de aprendizado, ele parte dentro desse seio cristão. É uma pena que, por uma visão equivocada, houve um período de distanciamento, né, do cristianismo do ambiente universitário. Na verdade, foram os cristãos que abandonaram, entregaram, né, e aí, evidentemente, o inimigo se aproveitou disso, né? Então, se a gente se afasta, a luz se afasta, né, as trevas predominam. Então, eu entendo que hoje a gente tem que ter um resgate dessa compreensão. A minha visão, de verdade, é que o cristão deve estar em todas as áreas de influência da sociedade, né? Não com aquela visão de dominação, não tem a ver com isso, mas em todos os lugares, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos, porque essa é a missão da igreja. Então, a missão da igreja ela é resplandecer essa luz em todos os lugares, a fim de que evitemos a deterioração que há no mundo. Essa deterioração ela acontecerá. O grande papel do sal naquela época, em que não existia geladeira, essas coisas, era retardar o processo de apodrecimento, evitar ou retardar um processo de apodrecimento. Então eu entendo que nós temos esse papel, né? Nós temos esse papel. Então a minha oração é que Deus levante professores, acadêmicos, cristãos, que existem muitos, acadêmicos cristãos, alunos cristãos, que sejam referência e que entenda que não há essa separação, né? A nossa fé, ela não é antagônica à verdadeira ciência, né? A verdadeira ciência, cabe aqui ressaltar, porque existe uma visão de mundo, às vezes, absolutamente materialista, né? É uma ideologia mesmo, né? Que quer avaliar e analisar o mundo alheio à existência de um Deus, né? Então isso é uma opção ideológica, né? E nessa opção ideológica ela se coloca como um contraponto à visão cristã. Então, se a gente não assume essa posição, né, de sermos os grandes profissionais, de serem os professores, de entender que a nossa fé não se contrapõe a isso, então a gente faz aquele processo de entregar. Eu não creio dessa forma. Eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares, exercendo a nossa fé, sendo reconhecido pelas nossas capacidades de um Deus que nos fez e que nos deu toda a capacidade para, como diz lá em Gênesis no início, né? Ele nos entrega a criação. Diz assim, ó, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, o que é que ele está mostrando assim? Deus, em termos originais, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Ele nos delega essa responsabilidade.
Isso quer dizer, querido, que na verdade o desejo de Deus, e diz assim, multiplica-se, o desejo de Deus sempre foi espalhar a imagem do Senhor na face da terra, através de pessoas que eram imagem desse Deus. Então, o Espírito Santo hoje tem esse papel de resgatar a imagem de Jesus em nós, e nós deveríamos exercer esse papel, né, de onde quer que estejamos, resplandecer essa imagem, resplandecer esse evangelho, manifestando a glória do Senhor. Eu acho que se a gente tivesse essa compreensão, a gente estaria nos principais lugares, discutindo, conversando e deixando muito claro a essência da nossa fé. Eu acredito dessa forma. Pois bem, pastor. E o senhor chegou a mencionar a experiência que Moisés teve, né, se comunicando ali diretamente com Deus, que a presença de Deus naquele ambiente, se comunicando com ele, tornou todo o contexto totalmente diferente do que se ele estivesse apenas lá conversando com a sarça. Uhum. Então, eu queria saber do senhor, com base nesse assunto, o senhor tem alguma experiência sobrenatural? Obviamente, a conversão já é uma experiência sobrenatural, é um milagre que nós venhamos a nos converter. Mas em sua vida, em sua trajetória, até mesmo se for o caso antes de se converter, o senhor lembra de algum milagre que marcou o senhor? Inclusive, eu não sei se foi o caso, mas o senhor já chegou a ter um acidente de carro nos últimos tempos aí, que repercutiu muito dentro da igreja. Não sei se foi esse, mas se eu puder salientar, citar assim, um milagre que lhe marcou, fique à vontade. Então, eu tenho muita coisa assim que eu já vivi com Deus, né? Eu vou falar de experiências pessoais, né? Eu acabei de citar uma, por exemplo, né? Quando o Senhor, naquele sussurro suave, me falava, né? Sobre me trazia a paz, né? Tirando aquele peso do meu coração no que diz respeito ao futuro da igreja e à realidade da igreja. Então, eu citei isso na nossa conversa. Eu tive livramentos muito grandes, né? Eu tive 2 livramentos. Um foi esse, né? Eu vinha na BR e uma senhora atravessou a BR assim para pegar o outro lado e bateu no meu carro capotou e ficou de cabeça para baixo. Eu me lembro que o carro ficou de cabeça para baixo, tive que sair pelo vidro ali do para-brisa, e eu não tive nada, né? Não tive nada, teve até algumas pessoas passaram ali, foi muito tranquilo. Eu vi ali um milagre muito grande, Senhor. Eu tive um outro milagre nessa área, que hoje é por isso que eu não ando muito de moto, que eu bati um bueiro aberto. Eu voltando da igreja, eu estava atendendo até tarde da noite. Nessa época eu tinha uma percepção assim, meio ainda imatura, né? Eu chegava cedo na igreja e ia até de madrugada atendendo, sem jantar, sem nada, pegando direto. Aí hoje eu tenho uma visão mais de longo prazo, né? Mas naquela época era muito intensa assim, e eu me lembro que eu voltando de madrugada, eu passei por um bueiro, não vi, aberto, numa moto. Tava um pouco mais de 80, nem era para estar nessa velocidade, tava errado. Mas eu tava, né? E eu eu perdi o controle da moto e bati a essa velocidade num muro. Meu capacete abriu, né? Abriu, e eu não tive nada. Eu tive 6 pontos na cabeça por causa do capacete que abriu e ele cortou a moto. Eu perdi, foi vendido por peças, porque ela não empenou tudo, não aproveitava mais nada, a não ser as peças, que algumas. E eu não tive nada. Eu tive esse acidente numa quinta-feira, no sábado eu estava pregando. Então, assim, outro milagre, né? Teve um milagre interessante, assim, que pode ter explicações, né? Explicações científicas, o que for, mas para mim foi muito, muito, muito especial, porque ele me deu uma visão maior, literalmente. Como eu vejo você usar óculos, eu usava 2,5 graus de miopia. Quando comecei a Farol, os primeiros vídeos, eu tenho óculos. E no primeiro ano da Farol, a partir do meio meio do ano, eu comecei toda vez que ia estudar, ler, sentia dor de cabeça, eu tirava o óculos para melhorar e eu imaginava que meu grau tinha aumentado. Quando eu fui para o oftalmologista, eu tinha zerado meu grau. Então esse milagre aí foi muito chamativo. Então, por exemplo, algumas pessoas acham que eu uso o lente ou que eu fiz cirurgia. Nenhum nem outro. Simplesmente
hoje, procurado. é, E o seu oftalmologista não apontou uma não, explicação ele científica. ele pontuou, né, com uma espécie de ajuste mesmo, né, de dar. Tem o fenômeno das redes sociais, tem aqueles coaches evangélicos, né, que tem aquelas mensagens em pílulas que falam da Bíblia, mas também algumas vezes deturpam algumas coisas. E aí, uma dessas deturpações acaba chegando na questão dos famosos desigrejados, né? Sim. Que são aqueles que creem em Deus como Senhor e Salvador, creem em Jesus, talvez até foram batizados já, mas eles entendem o seguinte: a igreja, o meu templo é onde eu estiver, que também não é mentira. Mas eles, usando esse pressuposto, acabam dizendo que a igreja, o templo, frequentar o culto presencialmente, frequentar uma célula, um pequeno grupo de comunhão, isso tudo é desnecessário, porque ele já ora em casa, ele já vê um culto online de vez em quando, ele fala de Deus de vez em quando. Então, qual é o recado que o senhor daria para essas pessoas, assim, para que elas entendam a verdade à luz da Bíblia sobre esse assunto? Vamos lá, eu acho assim, né? Às vezes as pessoas reproduzem contextos próprios de uma era sem nem entender por que vivem isso. É muito comum as pessoas serem influenciadas por uma maneira de enxergar o mundo, repercutindo no sistema no qual ela vive e às vezes nem se dá conta de que elas são apenas uma reprodutora de uma visão do mundo. A gente vive uma visão do mundo hoje profundamente individualista, né, e de consumo. Então, é como se a gente, de interesse, né? Então, você imagina, há um tempo atrás, você tinha um contexto de uma família que se reunia na sala, né? Você tinha aquele, sei lá, um aparelho de televisão na sala, você tinha as coisas, viviam muito o contexto coletivo. O tempo foi passando e você vai vendo realidades cada vez mais individualistas. Então, hoje você tem, né, seu próprio mundo, tudo é personalizável, até o contexto de casais, às vezes você tem ali, né, tem casais dependendo com 2 pias, com tudo separado. Então, hoje, o contexto da individualidade é muito forte. O que acontece? Isso é um fenômeno social. Isso é um fenômeno social. E às vezes as pessoas reproduzem um fenômeno social errado, sem nem entender na sua maneira de expressar sua fé. Nada é mais contrário à noção cristã do que uma vida individualizada, uma vida egocentrada. Nada é mais contrário à visão cristã do que isso, né? Nada é mais contrário a uma visão cristã onde eu tento ver aquilo que me satisfaz, quando na verdade o amor é entrega, o amor é doação, né? Então o que acontece é que em um aspecto, às vezes as pessoas não percebem que essa maneira dela ver, dela pensar a vida cristã, ela simplesmente está refletindo um sistema de mundo na sua própria fé, sem perceber. Eu não digo isso que isso é intencional, sabe? Não é feita uma reflexão disso. Esse é o sistema do mundo que a gente vive. O cristianismo nos ensina a viver na contramão disso. Se você for olhar a realidade cristã, ela é comunitária. A vida cristã, ela é comunitária. O nome igreja vem da palavra, né, que a gente chama de igreja. A noção é eclesia. Eclesia, né, chamados para fora, é uma ideia de uma assembleia de cidadãos que são chamados para fazer diferença, tomar decisões. Era uma palavra que já existia. Então, tudo que envolve ser igreja comunitária. Paulo, quando vai falar sobre os dons e tudo, 1 Coríntios capítulo 12, aí ele vai falar sobre a igreja como um corpo. Então, na verdade, não existe uma noção de ser igreja, muitas pessoas erram isso. Não existe ser igreja fora de unidade de corpo. Porque não existe um membro sem estar conectado a outros membros. Não existe uma realidade de
de ser igreja, que é coletiva, essencialmente coletiva. O que era igreja? Igreja é povo escolhido, nação santa, família de Deus, tudo é expressão coletiva. Você não é igreja desconectada desse corpo. Fora do corpo somos apenas membros desconectados. E todo membro desconectado, ele tende a morrer, né? Mas ele é revitalizado na medida que cada parte, como uma justa posição, vai cumprindo a sua função. E ali o corpo de Cristo é edificado. A vida cristã ela é comunitária. É no contexto da comunidade que a gente vai, inclusive, nos deparando com as nossas próprias falhas e fraquezas. Como você vai perdoar uns aos outros se não viver no contexto comunitário, onde às vezes você é ferido? Como você vai exercer uma relação, né, de pertencimento, da minha família na fé, né, se você não viver num contexto desse? Sem perceber, o que é que eu percebo? Alguns reproduzem um sistema de mundo na sua própria essência de fé, sem perceber isso. Não há má fé nisso. Eu, de verdade, não acho que há em muitos essa noção de má fé. Pode haver intencionalmente para alguns, mas eu não acho que é má fé. Eu acho que é uma falta de consciência do que é ser cristão. Então, primeiro, a vida cristã é comunitária. Precisa ser. Hebreus 10, 25 é muito claro sobre isso. Ele diz assim, que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, como fazem alguns. Desde aquela época já tinha isso. Lógico. Hebreus 10, 25. Né? Consulta na sua casa. Hebreus 10, 25. As cartas de Paulo são para a igreja do Senhor. Uma comunidade de fé que tinha seus problemas, irmão. Desde que a igreja tem problema. Mas por que tem problema? Porque nós temos problemas. Eu, você, nós temos problemas. O ser humano tem. E às vezes a gente não tem a dimensão disso. E é no âmbito do relacionamento que a gente percebe nossas fraquezas, nossas falhas. E a vivência comunitária vai mostrar onde a gente precisa melhorar. É na vivência comunitária que a gente vai andar a segunda milha. É na vivência comunitária onde a gente vai ser instrumento na edificação do outro. É na vivência comunitária que a gente vai, como ninguém tem todos os dons, é na vivência comunitária que os dons que Deus derramou na vida do outro vai edificando a minha própria vida. Então, é a vivência comunitária que nos faz crescer. E ser cristão, Deus não vem para salvar uma pessoa. Deus vem para salvar a sua igreja. E a igreja é comunidade. Né? É uma comunidade que se manifesta como o reino de Deus em vários locais, mas comunidade. Às vezes, as pessoas passaram por realidades de decepções. Às vezes, as pessoas passaram por contextos de comunidades locais disfuncionais, com problemas. E eu tenho consciência disso, eu tenho consciência do mundo que a gente vive. Mas isso não é justificativa de andarmos desconectados do senso de comunidade, sem a qual jamais viveremos, de fato, o que é ser cristão. Eu acredito que a gente precisa ultrapassar essas feridas, as dores, procurar uma comunidade de fé saudável, onde a gente possa crescer juntos, servir juntos, onde a vida daquela pessoa será importante na vida de cada um. Cada pessoa tem algo cada cristão tem algo de Deus na sua vida, que pode ser um instrumento na edificação do corpo. E o corpo na sua própria vida. Isso é ser cristão, sabe? Isso é viver na contramão de um mundo individualista. De vencer essa ideia de se isolar no seu próprio mundo, no seu próprio contexto. Relativização onde você não é questionado nas suas maneiras de pensar. E, portanto, nesse aspecto não cresce. Então, eu acho que o cristão que vive desse contexto, ele perdeu muito, e ele perde muito. E ele não sabe o quão maravilhoso é viver uma comunidade de fé saudável. Com pessoas que têm problemas, porque eu tenho, todos nós temos, mas que estamos ali por Cristo. E em Cristo somos aperfeiçoados. Eu acho que isso é a vida cristã. Pois bem, pastor, eu lhe agradeço muito pela entrevista. Foram perguntas que o senhor respondeu com mensagens edificantes, né, trazendo sempre fundamentos bíblicos. E aqui, para finalizar de vez, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o público do programa Cavalheiro Talks, que vai assistir a entrevista. Qual mensagem final o senhor deixa para eles?
Irmão, eu queria deixar, né, uma mensagem, eu não sei qual é o seu contexto, né, de sua experiência com Deus, mas eu queria deixar uma mensagem assim, de que Deus nos criou para Ele. E talvez a sua realidade de vida nunca experienciou, né, um relacionamento para o qual você foi criado. A Bíblia diz que Deus nos fez com a eternidade, né, uma eternidade dentro do nosso coração, um clamor. Por isso que às vezes a gente deseja tantas coisas, ambiciona tantas coisas, como quem quer um complemento da nossa alma, que nunca será plenamente satisfeita a não ser no Senhor, né? Dostoiévski tem uma frase que foi repetida por Billy Graham, né? Há no coração do homem o vazio do tamanho de Deus. E só Deus, de fato, pode preencher isso. A minha oração é que você viva esse relacionamento com o Senhor, que você possa cada vez mais crescer e assim descobrir tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse final. Peço que deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal Cavaleiro Talks e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado, pastor, foi um prazer. Prazer enorme, meu. É isso aí.